Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, fim do mês de março, então é hora de conversar sobre as coisas que eu li no último mês. Vocês vão ver que eu li bastante coisa mais teórica e coisas de leituras obrigatórias para faculdade e tudo mais. Mestrado, né? Mestrado começou, faculdade começou, tudo começou. Enfim, eu ainda tô me entendendo com esse mundo de muitas leituras obrigatórias de novo. Vai dar tudo certo. Mas enfim, vamos para as leituras então. Eu comecei o mês lendo Para Educar Crianças Feministas, um manifesto da Chimamanda Ngozi Adichie. Verdade que eu tinha esperanças de ler o No Seu Pescoço, que é um livro de contos dela que tá no meu desafio de 10 livros para 2018, mas eu acabei nem encostando nele no fim das contas. Mas enfim, a gente conversa sobre esse quando eu ler o livro de contos, daí eu faço um vídeo sobre ele junto. Mas eu achei bem legal, a ideia é muito bonitinha. Uma amiga da Chimamanda vai ter uma filha e faz essa pergunta pra ela e ela escreve uma carta, então eu achei tão sensível, assim, tão bonitinho, gostei bastante. Bom, outro livro que eu li que também não é muito sobre, não é exatamente uma leitura obrigatória, ainda que seja um livro de não ficção e tal, é esse aqui, Woman in Power, Mulheres e Poder, da Mary Beard, acho que é assim que fala. Ela é uma professora inglesa de literatura clássica e esse livro aqui tem dois ensaios, na realidade são palestras, falas que ela faz e daí ela registra essas falas. Ela fala um pouco sobre como essa questão da representação da mulher na arte e sobre ter voz e poder demonstrar coisas, poder falar em público e tal. A dificuldade que as mulheres têm de ter esse espaço público é uma coisa que já vem desde a cultura clássica, desde a antiguidade clássica. Então ela vai recuperar muito dessa história e dar exemplos de como isso acontece em várias das peças, sobre como existe uma representação feminina que diminui o papel da mulher já nesse tipo de obra. Eu achei bem interessante. Ela mesma diz aqui num momento, acho que no prefácio, que ela acha que os textos são assim um pouquinho rasos e talvez ela tivesse mais a dizer, mas que é do perfil de serem palestras e coisas desse tipo. Eu gostei bastante, assim, de fato não é uma leitura acadêmica super densa, mas é um livro bem interessante, gostei bastante. Ela fala também em vários momentos sobre obras de arte, então tem várias imagens aqui dessas coisas. E, enfim, não sei se eu vou fazer vídeo sobre ele, pessoal. Caso alguém queira saber alguma coisa, enfim, se vocês quiserem me perguntar, é só me avisar. Eu li também um quadrinho pra dar uma... Enfim, eu gosto muito de ler quadrinho quando parece que a gente tá muito entranhado em leituras um pouco mais densas. Eu acho que o quadrinho dá uma quebra legal, assim, no ritmo. Eu li Uma Irmã, do Bastien Vive, publicado pela Nemo, gostei bastante. Eu vou fazer um vídeo de quadrinhos, provavelmente, sei lá, no fim de abril, ou talvez em maio, quando eu tiver lido mais alguns quadrinhos, então eu falo sobre ele depois, com mais detalhes. Mas é basicamente sobre uma relação que esses dois jovens estão na capa, acabam desenvolvendo. Eles são filhos de pais que são amigos, assim, e eles passam o verão juntos. Tem às vezes um clima quase que Me Chame Pelo Seu Nome, talvez. E tal, eu gostei, eu imagino que vai ter gente que vai ter problemas com esse quadrinho, mas eu achei bem legal. Bom, depois disso eu li o Duplo do Dostoiévski, né? Eu tinha comentado com vocês que eu ia tentar ler pro projeto da Isa de ler Dostoiévski em ordem cronológica. Admito que foi um livro um pouco difícil para entrar, não sei se é porque eu fiz uma leitura meio picada dele, assim, isso pode ter prejudicado um pouquinho. Mas foi assim, um livro que eu tive um pouco de dificuldade de comprar, assim, de ir assim, com ele. Ele é interessante, sim, eu acho que eu vou fazer um vídeo pra ele ainda. Enfim, a gente conversa sobre ele. Mas é um livro que brinca muito com essa imagem do duplo, que é uma imagem presente na literatura já há muito tempo. Mas ele dá uma pegada da época dele ali, tem uma questão de loucura envolvida que é bem interessante, né? Como se ele
projetasse numa imagem de um duplo expectativas sociais e comportamentais que eram postas nele por pessoas de fora. Mais ou menos essa pira. Bom, que mais? Li A Poética do Aristóteles, que foi o livro escolhido, né, o livro sorteado na TBR do último sorteio. Pra ele eu vou gravar vídeo com certeza. Do que a gente conhece, o primeiro registro que a gente tem de alguma coisa que se assemelha à crítica literária. E ele vai falar principalmente sobre as tragédias, né? Ele entende que as tragédias são o ápice da produção literária, cultural. E ele vai falar muito sobre como a gente não sabe se é uma descrição, se é uma coisa normativa. A gente sabe que por muito tempo ele foi lido como uma coisa normativa e por muito tempo ele influenciou muito a produção artística. Mas enfim, a gente conversa sobre ele em breve, foi uma leitura legal. Não é exatamente aquele livro que é legal, mas que é legal a gente conhecer, porque querendo ou não ele influencia tanta coisa que a gente lê de literatura até hoje, que é aquele tipo de coisa que é legal ver, assim, escrito em algum momento. Outro livro que eu li esse mês foi A Arte de Desaparecer, da Ida Novey. A Ida é uma escritora americana e esse livro aqui ela vai escrever então sobre uma tradutora que traduz do português para o inglês, uma personagem americana que vem para o Brasil depois de que uma autora com quem ela tem uma relação próxima, ela é tradutora e tal, desaparece. E ela vem porque ela tem essa crença que ela, como tradutora, vai poder ajudar a família a achar, ela acha que ela tem acesso a coisas misteriosas sobre essa autora e tal. E ela vem, e daí rola todo um lance com a filha da mulher, com o filho da mulher, e tá todo mundo procurando ela e tudo mais. Eu acho que tem várias imagens bonitas, eu acho que a escritora tem uns momentos muito bonitos de escrita, ela faz umas entradas de dicionário que eu acho muito engenhosas, muito inventivas, que combinam muito bem com o livro. Mas tirando alguns desses momentos que eu acho de fato bons, eu achei o livro um bando de clichê americano, assim, sabe, comédia romântica, que acontece tudo aquilo que era pra acontecer numa comédia romântica. É isso. E foi um pouco decepcionante, pra ser sincera. Não é um livro ruim, é um livro que tem várias coisas legais. Eu só fiquei com pena que a autora tenha descambado em tantas essas coisas. De qualquer forma, caso alguém queira ver minha opinião em mais detalhes, eu escrevi uma resenha pro Rascunho sobre ele. Não sei se é na edição de abril, edição de maio, mas enfim, logo entra no Rascunho. E enfim. Bom, o que mais? Depois disso eu li O Último Leitor, do Ricardo Piglia. É a primeira coisa do Piglia que eu leio. Ele é um escritor argentino de Buenos Aires. Ele faleceu no ano passado. Esse livro aqui, ele é um livro interessante. Ele vai explorar, dentro de outras obras literárias, a imagem do leitor. Então ele vai meio que categorizar tipos de leitor e pensar numa história da leitura a partir de obras imaginárias. A ideia um pouco é que, se a gente pensar na narrativa, a existência de uma narrativa normalmente é uma narrativa de exceção, né? Quer dizer que acontece algo diferente do comum, algo diferente do ordinário para aquilo virar uma narrativa, para aquilo ter a força de ser uma narrativa. E se a gente pensar, talvez, um stoner, que eu sei que muita gente gosta, é quase que a diferença do stoner, né? A coisa incomum que acontece é que não acontece nada incomum. Então, também funciona nessa lógica um pouco. Mas, enfim, o Piglia vai partir disso, que todos os leitores que aparecem em obras literárias são leitores até certo ponto incomuns, no sentido de que são leitores extraordinários, né, que fogem da figura comum de leitor, para tentar investigar um pouco sobre o comportamento da leitura, os tipos de leitor e coisas desse tipo. A imagem do último leitor é que, no fundo, sempre há o último leitor de uma obra, no sentido de a pessoa que está lendo a obra nesse momento, depois de todas as leituras daquela obra já terem sido feitas.
E a verdade é que o último leitor é sempre o último leitor, sempre haverá um novo último leitor, né? A coisa não acaba no último leitor, mas é um pouco disso, assim. E de tentar explorar essas imagens, então, para vocês terem uma ideia, né? A Emma, do Madame Bovary, o Dom Quixote, a Ana Karenina, enfim, tem vários personagens aí que o Piglia fala. Eu demorei um pouco pra entrar no ritmo do Piglia, eu vou ser sincera, assim, não foi um amor à primeira vista, não. Mas depois eu fui achando mais legal, eu me acostumei com o jeitão dele e tal. Mas é um livro interessante, assim, eu acho que é um livro legal pra gente que gosta de livros e leitores e coisas desse tipo. Aquele tipo, ele fala muito sobre outros livros também, né? Eu tive a sorte de ter lido boa parte dos livros e alguns contos que ele menciona eu fui pegando no meio do caminho para tentar acompanhar o raciocínio dele um pouco melhor. Tem dois grandes livros que ele fala que eu não li, que são Ana Karenina e o Ulisses. E assumo que esses capítulos foram um pouquinho menos proveitosos, talvez, por eu ter perdido algumas das referências e tal. Mas é um livro que talvez tenha alguma dificuldade para quem não conhece nada dessas leituras, assim, porque é uma coisa que eu acho que muda um pouco o nível da leitura. Aqui no final ele tem indicações bibliográficas em que ele tem a listinha com todos os livros que ele menciona, então se alguém tiver curiosidade de dar uma olhada nisso. Enfim, é um livro que eu não sei se é pra todo mundo, mas é um livro interessante, assim. Bom, o que mais? Depois eu li o Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft. A Mary, pra quem não sabe, é a mãe da Mary Shelley. E ela escreve esse livro em 1792. É uma época de muitas coisas acontecendo ali no pensamento. É uma espécie de resposta a Rousseau. Enfim, ela responde muitas coisas, né, da época, mas ela ataca principalmente o Rousseau e aponta vários problemas no pensamento de Rousseau, em defesa principalmente de uma educação das mulheres, né? Ela admite que tem muitas coisas legais no pensamento do Rousseau, mas que ele não aplica essas coisas às mulheres. Essa é a principal crítica dela. É um livro bem interessante, não sei se vocês querem que eu faça vídeo sobre ele, posso fazer, me digam se vocês têm interesse nisso ou não, mas é um livro que eu gostei bastante de ter lido. E por fim, o último livro que eu li é A Personagem de Ficção, um livro de teoria literária do Antônio Cândido, Anatole Rosenfeld, Décio de Almeida Prado e Paulo Emílio Salles Gomes, que vai explorar a questão do personagem de ficção. Então, na realidade, ele tem 4 capítulos, são resultados também de um simpósio que esses caras deram na USP, isso mesmo, na USP, em 1964. Então, cada parte do simpósio virou um capítulo do livro. Então, existe um capítulo introdutório chamado Literatura e Personagem, do Anatole Rosenfeld. Depois tem A Personagem do Romance, do Antônio Cândido. Esses dois foram os textos que eu li mais lido mesmo, assim, anotando e tal. Aí tem A Personagem do Teatro, do Décio de Almeida Prado, e A Personagem Cinematográfica, do Paulo Emílio Salles Gomes, que foram os capítulos que eu li um pouquinho mais por cima, assim. Li porque eu tinha o livro e queria acabar e tal, mas não era o que eu tava me focando nesse momento. O primeiro texto do Rosenfeld, assumo que eu achei um pouco esquisito, assim, talvez por ele ser antigo, mas tem várias frases um pouco fortes, algumas coisas que eu acho incoerentes dentro do próprio texto e tal. Mas o segundo capítulo, né, o segundo texto, que é A Personagem do Romance, que é do Cândido, eu achei interessante, assim. Como o título deixa bem óbvio, ele é um livro sobre essa questão da formação do personagem, então ele vai apresentar o que vários pensadores já pensaram sobre isso, vai propor uma divisão dele também baseada na origem de criação dos personagens, e enfim, eu acho que ele toca em vários pontos bem interessantes, caso alguém tenha interesse nesse tipo de coisa. Oi pessoal, então no intervalo aí no vídeo que você estava assistindo, eu estava aqui editando ele e percebi que eu esqueci de falar sobre um livro que eu li mês passado também, então eu tô fazendo
essa inserção. E eu esqueci de comentar porque eu não tenho a cópia física dele, então ele não tava ali na pilha e enfim, passou em branco. Mas eu li também o A Glória e Seu Cortejo de Horrores, da Fernanda Torres. Eu fiz uma matéria sobre o livro, entrevistei a Fernanda, na realidade ela veio para Curitiba fazer um evento e eu fiz uma matéria antes dela vir e tal. Se eu conseguir, eu vou deixar o link ali embaixo, eu não tenho certeza se foi publicado na internet ou só na revista, mas se der eu vou deixar o link ali embaixo. De qualquer forma, foi bem legal. O livro, eu achei um livro interessante. O personagem principal dela é um ator que tem ali seus 60 anos, mais ou menos, e tá meio que tentando reavalancar sua carreira depois que ele tava sumido já faz um tempo e dá tudo errado, basicamente. É isso que acontece. Ela brinca muito com essa noção de traje cômico, porque é tudo muito errado na vida desse cara e mesmo assim é tudo muito engraçado também. E uma coisa interessante que acontece durante o livro é que, pelo recorte que ela faz da idade dele e tal, ela consegue inserir muitos momentos da arte brasileira em termos de encenação, filme, teatro, TV e tal. Ela consegue então inserir isso. Isso é uma coisa que eu gostei bastante, assim. Não é o tipo de livro que eu mais amo ler, assim, mas foi um livro legal de ler, então teve esse livro também. E agora a gente volta pro vídeo. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as minhas leituras do mês de março. O mês de abril, então, vai ter vídeo ainda sobre algumas coisas que eu li em fevereiro. Como vocês talvez lembrem, em fevereiro eu li muita coisa, então esses vídeos ainda estão entrando. Mas eu quero publicar também um vídeo sobre o duplo e sobre a poética, então essas coisas todas vão entrar aí no canal em abril. Me avisem caso alguém já tenha lido alguma dessas coisas, do que vocês acharam nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!